quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um carro saiu da sua posição XY igual a 0 km e percorreu uma estrada retilínea e horizontal até XF igual a 10 km. Entre 0 km e 5 km, sua velocidade foi 60 km por hora e entre 5 km e 10 km, sua velocidade foi de 30 km por hora. Calcule em km por hora a velocidade média para percorrer os 10 km totais. E as alternativas que a gente tem de resposta são letra A, 20, B, 30, C, 40, D, 45 e letra E, 60. Vamos lá para a mãozinha. Então, galera, essa questão ela está usando um sistema de referência de posições em quilômetros. Está mais ou menos assim. De acordo com a questão, esse veículo ele parte de um determinado ponto, vai se deslocar até um certo ponto. Pegando aqui essa dimensão em quilômetros, quais são os pontos que ele falou, né? Ele sai do quilômetro 0, vai até o quilômetro 10. E no meio do caminho tem um ponto importante que representa uma mudança no seu movimento. Então isso daí são as posições por onde ele passa. Ele sai do quilômetro 0, vai andando até chegar ao quilômetro 10. Mas de acordo com a questão, nesse primeiro trecho aqui, ele se move com uma velocidade de 60 km por hora. No segundo trecho, ele já muda a sua velocidade. A velocidade nessa segunda parte é de 30 km por hora. Aí a questão nos pede a velocidade média em todo o trajeto, né, do início ao fim. A velocidade média depende do deslocamento total que ele terá, dividido pelo tempo total que ele vai demorar. O deslocamento total, tranquilo. Se ele sai da posição 0 e termina no quilômetro 10, ele teve um deslocamento de 10 km. Até aí, tudo bem. Mas o tempo total nós não sabemos. Então a gente vai ter que calcular o tempo em cada intervalo que a questão está falando. No primeiro intervalo, ele se move com uma velocidade constante de 60 km por hora. E ele vai do ponto 0 km até o 5. Ou seja, ele tem um deslocamento de 5 km nesse intervalo. No segundo intervalo, a velocidade que ele se move é constante, mas tem um valor diferente da do primeiro. Vale 30 km por hora, mas ele sai da posição 5 e vai até a posição 10. Então ele também se desloca 5 km nessa segunda etapa. Então o que eu vou fazer é calcular para cada uma das etapas o tempo que ele levou. Considerando que em cada trecho a velocidade é constante, eu posso utilizar essa equação aqui, ΔS sobre ΔT. Então vou fazer isso para cada um dos trechos e descobrir o tempo. Começando com o primeiro trecho ali. Ele se move com uma velocidade de 60 km por hora e vai andar isso por 5 km e o tempo eu estou precisando. Para descobrir o tempo que está dividindo aqui, basta eu passar para o outro lado da igualdade multiplicando e tirar quem está lá multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Então 60 estava lá multiplicando, veio dividindo. Essa conta aqui não dá um valor legal. Como não é o teu pedido, você simplifica ela o máximo que der e para por aí. Então, eu posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 5. Se eu faço isso aqui, em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar 12. Então, o intervalo ali da primeira parte do seu movimento é 1 sobre 12 horas. Agora eu vou fazer o cálculo para a segunda parte do movimento. Mas a equação é a mesma que eu vou usar, pois se trata de um trecho que ele se move com velocidade constante. A velocidade que ele se move aqui
tem intensidade de 30 km por hora e o deslocamento dele continua sendo igual a 5 km por hora. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o tempo que está desse lado da igualdade dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. E vou tirar o 30 que está lá multiplicando e vou passar dividindo. Mesma coisa. O que eu vou fazer aqui é simplificar o máximo que dá. E mais uma vez, a parte de cima e a de baixo são divisíveis por 5. Então eu posso simplificar. Em cima vai ficar 1, embaixo vai ficar 6 e isso medido em horas. Para a gente resolver o problema, como eu disse, a gente precisa do tempo total. O tempo total vai ser o tempo que ele faz a primeira parte, que é 1 sobre 12, mais o tempo da segunda parte do seu movimento, que é 1 sobre 6. Então eu tenho que somar essas duas frações. E soma de frações, eu tenho que deixar os seus denominadores iguais. O MMC entre 12 e 6 é 12 mesmo. Então, para eu resolver o problema aqui, basta eu ajustar a fração que está atrás. O 6 para virar 12, basta eu multiplicar ele por 2. Só que numa fração, o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima igual. Então, como é que vai ficar aqui? Em cima, 1 vezes 2 dá 2. Mais 1, em cima vai dar 3. Embaixo, eu já ajustei para os dois denominadores virarem 12. Então, eu já fiz aí a minha soma, que mais uma vez eu posso simplificar. Mas aqui eu posso simplificar por 3 em cima e embaixo. Então, o tempo total aí vai ficar 1 em cima e embaixo vai ficar 4. Então, deu 1/4 de hora o tempo total. Mas eu quero descobrir é a velocidade média. Então, vamos lá. A velocidade média é igual ao ΔS total, que no total ele vai andar 10 km, dividido pelo tempo total que ele demora, que é 1/4 de hora. Quando você tem um valor dividido por uma fração, lembra que tu resolve de uma maneira muito simples. Você repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, o 4 vai para cima, o 1 vai para baixo. Mas 4 dividido por 1 é ele mesmo. Então, sobrou aí 10 vezes 4, que dá 40. E as medidas que eu estou usando desde o início são quilômetros por hora. Tá aí o nosso gabarito.